Espiritismo sem mistério. Boa tarde para você que está aqui sintonizado e sempre sintoniza, né? A Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Hoje, terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa programação. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, desejo aí uma ótima terça a toda a nossa equipe, né, da técnica, toda a nossa produção, as telefonistas e a você, que está sempre aqui na nossa companhia. Hoje o tema do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre defeitos, vícios e muitos outros assuntos, e temos também o quadro A Cura da Alma. Então, vamos aproveitar esses minutinhos juntos para aprendermos juntos. Já pegue o seu Evangelho também, capítulo 17, que nós vamos sempre estudar, né? Aqui o programa tem este objetivo de estudarmos e aprendermos muito, junto, claro, também com a irmã Eliana. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, FEAL. Boa tarde, rede de comunicação, né, maravilhosa, que nos traz para perto da visão do cristianismo e da moral, né, de uma coisa muito maior, né, do que a própria religião no sentido tradicional, porque ela nos coloca em uma religiosidade, em um sentimento de pertencência ao espaço da existência das coisas, desde as mais simples como as mais complexas, como é o universo, e aquela inteligência das inteligências que a gente não sabe quem é, e ninguém, a ciência não deu nome, não descobriu, mas é o criador de todas as coisas, é o princípio que a gente chama da gênese, é o princípio criador, e o homem é colocado no livro dos Espíritos como co-criador. Então, é tão importante esse estudo, Vanessa, e todos vocês que vão estar conosco hoje, abraçando aí a todos, agradecendo a presença, aqueles que nos ouvirão ainda lá na frente, né, num outro dia, numa outra data, num outro momento de estudo, né, a gente está trabalhando em torno de que esse material possa se transformar em vivências no futuro. A gente tem utilizado esse material também nas nossas crescimentos, pessoas já me escreveram perguntando se podia usar o material, né, de claro, tá, só entrar na TV, pega os endereços, e a gente vai crescendo no sentido de complementar, é uma complementação bem pequenininha, singela, Vanessa, mas às vezes é um olhar a mais, né, que juntando com o seu olhar, com o olhar de todo mundo, a gente vai construindo esta ciência tão viva, cotidiana, infinita, não é? Então, boa tarde. É isso mesmo, exatamente isso, irmã. Isso. Nós vamos deixar aqui já o nosso telefone para você deixar também o seu comentário, a sua mensagem, uma pergunta, 0800 979 5011, a linha do ouvinte, para você participar aqui deixando também o seu recado, ou também temos o 11 2457 5011 para fazer a sua ligação. E as nossas telefonistas vão te atender. Daqui a pouquinho eu vou passar as outras redes sociais, mas antes, vamos trazer já a nossa introdução aqui, porque o programa passa muito rápido, então nós queremos já iniciar o programa de hoje com o nosso quadro, né? Sempre temos aqui no Espiritismo Sem Mistério o quadro A Cura da Alma, então vamos acompanhar o de hoje. Cura da Alma. De hoje, então, diz o seguinte: Irmã, me considero um procrastinador, pois infelizmente deixo tudo para amanhã, ou melhor dizendo, empurro tudo com a barriga. Considero isso um grande defeito, pois perdi muitas oportunidades na minha vida por ser assim. Acredito que meus medos, minhas angústias do passado contribuíram muito, pois hoje me considero um homem indeciso e inseguro. João Aguiar de Limeira. Como que a senhora pode comentar essa história do quadro de hoje, irmã Eliana? É um quadro que está pedindo cura, né, Vanessa? Então, nosso boa tarde, o tema hoje é bem importante, a gente, né, até a gente abriu aí falando que o terceiro item, que dá quase um ano de conversa, né, se a gente for dobrar-se sobre ele, que é o homem de bem, que é o próximo, né, que é tão conhecido, a gente parou mais um pouquinho no item 2, porque a gente conversou um pouquinho sobre
a nosso sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É possível essa perfeição, nós vimos que a nossa perfeição é relativa. Por que que ela é relativa? A gente conversou, veio aquele quadro lindo da alma, né, da amiga, da traição, o quanto é difícil, porque a perfeição moral pedida por Cristo para nós é o perdão, é o perdoar. E quão difícil perdoar aquele que traz o papel, né, de Judas em nossas vidas. É muito difícil perdoar. Mas se não for, se é uma pessoa distante que faz algo, o perdão não pesa, porque eu não conheço. Aí alguém falou lá longe, não liga-se a mim. Mas o difícil da figura do Judas, né, que sempre é presente em todas as nossas vidas, no momento encarnatório nosso, é que ele é uma pessoa conhecida, como foi do Cristo. Ele era um discípulo, estava junto, comia à mesa, partia o pão. Por isso dói, né? Por isso essa dor é profunda. E por isso que é importante esse perdão. E aprender a separar o amigo, ou quem come conosco, ou parte o pão, de uma perfeição que ele não possui ainda, de uma exigência nossa de perfeição do outro que a gente nem carrega ainda. Será que a gente também não trai, né? Tem uma grande terapeuta que eu gosto muito e ela fala, amigo trai. Ela sempre brinca com isso, sabe, Vanessa? Amigo trai, né? Lembrando do assim, brincando com a imagem do Judas interno nosso, a gente não tem noção dele. Então, quando acontece com a gente, é como se a gente vivesse algo muito... A gente super valoriza aquele momento e, às vezes, aquela fraqueza daquele amigo naquele instante foi aquele instante, e a gente enterra todo um passado de dedicação de uma outra pessoa que em determinado momento não sustentou, fez algo que nos desagradou. Então aí pronto, começa o capítulo e a perfeição possível a nós relativa é essa, a de compreender o outro, de entrar em simpatia. Olha, a empatia, a simpatia não é só com os parecidos com a gente. A empatia e a empatia é uma coisa profunda de tentar sentir o lugar do outro. Onde estava aquele outro quando cometeu tal delito, ou tal atitude Deslize. menos ética, ou tal deslize, Sim. etc. Né? Então, ali conversamos um pouco sobre isso, examinamos, etc. E hoje a gente continua no 2, porque tem uma distinção no final do item 2, que é o do vício e defeito. Para você, né, que está nos ouvindo, pensou, para um pouquinho e pensa, vício é defeito é vício? Qual a diferença entre vício e defeito? Como que a gente define isso? Aqui no Evangelho, quando a gente lê, né, ele está numa similitude de colocações, né? Porque ele está falando aí no sentimento de caridade, começa por aí, e da negação da caridade, que está ligado aos vícios, tá? E aos defeitos, ó. Mas ele fala assim, ao observar o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, então o defeito é mais simples do que o vício, não é? A gente poderia atribuir daqui que o vício é uma sequência contínua dos defeitos que eu não olho, que eu não vejo, que eu não percebo em mim, e que depois vai, com o continuar do tempo, não é? Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem concreta, o alcoolismo. Né? Sabe, é defeituoso beber algo? Não, em si mesmo não seria, né? Com medição, sei lá, as pessoas têm, né? O Cristo multiplicou o vinho lá nas bodas de Caná, né? Só que a gente sabe, né? Era uma espécie de suco de uva puro, não é igual o vinho nosso hoje, né? Mas mesmo assim, sem querer, né, diminuir a coisa, colocando no lugar certo, tudo tem uma medida exata. Passou daquela medida, ela se torna um defeito. Eu já estou buscando, né? Eu não preciso disso. Por que ele põe aqui e dos simples defeitos? Porque o defeito seria o defeito de fabricação. Será que existe defeito de fabricação? Eu estava conversando aqui com a Vanessa. Será que Deus que nos criou e a nossa gênese, né? Fez em nós algum defeito? A doutrina espírita vem com seus paradigmas maravilhosos e mostra que não. Fomos criados puros e perfeitos como Deus em sua inocência, em sua pureza, em sua grandeza, em sua beleza, em tudo. Mas foi nos dado o livre-arbítrio, está lá no mito, né, da escolha da árvore da vida, né? Não comas desse fruto, aí tem toda uma questão envolvendo essa questão do livre-arbítrio profunda em nossa humanidade. Poderíamos passar sem ela? Eu creio que não.
É ela que nos ensina, na verdade, a olhar e a ver Deus de uma outra forma, né? Enquanto eu estou no Éden sem perceber as diferenças e nem as dessemelhanças, e eu não vou perceber o meu crescimento, eu vou estar imerso como os bichinhos, os animais, as estrelas, os sóis, né? Mas Deus nos deu algo maior, no sentido assim de que eu posso confabular com Ele, eu posso participar da criação com Ele, tanto é que o conceito do homem é de como co-criador. Eu posso estar junto também co-criando coisas. André Luiz é muito vasto nessa literatura, quando mostra o perigo dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, né? Ele pede cuidado até no nosso pensar, porque eu posso materializar aquilo. Ele mostra que pensamento materializa, coisifica, plastifica, dá vida. Você já viu aqueles pessoas nos Estados Unidos que são capazes de teleguiar coisas com a mente? É fato, crianças, sabe, que olham, o prato se move, tem cadeira levanta, né? É um poder mental sobre os objetos, que é onde começa, inclusive, a doutrina, né? Quer dizer, tem um efeito, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, não é a mesa que escreve, né? É o espírito que utilizou a mesa, não é? Então, vejam, tudo aí está envolvido nesse movimento aqui de quando a gente não alcança o cristianismo como o princípio ético adotado pelos espíritos para que nós nos tornemos melhores, maiores, para que nossa evolução não fique estagnada, para que uma vez me perguntaram, viu, Vanessa, e você possa estar nos ouvindo, por que existe, né? Por que a doutrina não escolheu outra, o tibetano, outra cultura, outra coisa? Fala, olha, está no credo espírita que respeitamos todas as formas de adorar a Deus. E a escolha do cristianismo foi o espírito de verdade, porque é o Cristo que voltou e falou. Então, é como se ele tivesse uma nova vida. Essa é a terceira revelação. Né? A primeira, a antiga, a segunda, a vida dele, né? De Jesus, que foi quando ele viveu, que estão no Novo Testamento, no NT, e o pós-testamentário, que a gente chama, que é a terceira revelação, que ele disse, enviarei o Paráclito. Quem é o Paráclito? Que vos dirá tudo o que eu disse, e mais. Né? Quer dizer, ele vem, a filosofia espírita, a ciência espírita vem esclarecer, vem acrescentar a tudo aquilo que já foi, né, codificado lá na Torá, e depois no Novo Testamento pelos evangelistas que grafaram a vida de Jesus e o assumiram como Messias, e tem judeus que o assumem como o Messias, o esperado, tem aqueles que ainda esperam que ele venha, que não veio, né? Tem missionários, né, ditos chamado Messias, né, em toda a Oriente por causa disso, porque são aqueles que não acreditam que ele veio, né? Mas ele veio e ainda fez a terceira revelação, mandando para nós o Espírito de verdade. Lá naquele pequeno apartamentinho, na Rua dos Mártires, em França, no quarto quarteirão, está ali a casinha, né? A kitnet, como poderíamos chamar, de Allan Kardec, onde, separado por uma divisória, né, tinha um escritório onde ele trabalhava e onde o Espírito de Verdade deu os 3 toques para lembrar a ele do horário de trabalhar, né, o Livro dos Espíritos. Então, vem aqui, olha, então não é por acaso que está escrito simples defeitos e todos os vícios, né? Então, o defeito, ele é de fabricação? Não, os defeitos aqui estão sendo olhados pelos espíritos com muito carinho, sabe? Não é algo que deu errado, é algo que está incompleto, porque Deus confiou na nossa capacidade de completude. Existe um conceito indiano que eu gosto muito, que é impermanência e incompletude. É tão bonito isso, ou seja, a gente não pode permanecer o mesmo, sabe? Nasceu, cresceu, ficou adulto. Aí morre do mesmo jeito? Não. É muito importante a gente perceber nossas mudanças e querer mudar até o último instante, porque é o conceito de impermanência, é o conceito de crescimento, né, de pertencência. Claro que você cresce a cada momento, cada que você estuda e lê o mesmo texto e vê novas coisas, deixa de ver outras. É contínuo esse deslizar do rio e da vida. E isso é sabedoria. E é isso que está sendo dito aqui, né? Então, a pergunta, Vanessa, né? Dentro da história do nosso querido Cura da Alma, hoje ele está falando da procrastinação. Não, não é um defeito. E ele usou a palavra defeito, né? Na história, não é isso? Quando você leu, não é? Isso mesmo. Né? Vamos recordar novamente? Quer recordar novamente a Vamos, história? vamos.
Quero que eu fui muito Ele longe. diz que se considera um procrastinador, porque deixa tudo para Sim, amanhã e empurra com a barriga, como a gente costuma dizer, né? Então, ele diz que aham, considera isso um grande defeito, pois perdeu muitas oportunidades na vida por ser assim. Então, o medo, a angústia do passado, né, contribuíram muito, porque hoje eles consideram um homem deciso e seguro. Só para eu poder já complementar sobre essa história dele, no YouTube, o Paulo Camargo está dizendo aqui, ó, na uhum. questão da procrastinação, seria nosso lado sombra que precisa de burilamento para entender que trabalhar, estudar e ajudar são atitudes que nos trazem a felicidade? E aí, irmã? Que lindo, né? Não, super dentro. É, sim. É Paulo, eu tenho dificuldade memorização de nomes. De nome, eu também. Você me fala, depois de um segundo já esqueci. É o Você Paulo tem essas coisas Camargo. de ver. O Paulo, viu, Paulo? Que beleza de comentário, né? Que programa bonito. É claro que é. Essa é o nosso lado sombra, o nosso lado incompleto, dentro do conceito de incompletude e impermanência, que são tibetanos, são assim, da antiga sabedoria humana, do jardim humano, né? É aquele momento meu que eu preciso completar, mas que eu quero que alguém complete. Eu li em André Luiz uma análise, agora também não me lembro, sabe? Não vem, só se os espíritos falarem de lá para cá. Mas que a procrastinação e a dificuldade de realização na Terra, ela pertence a períodos muito longos na erraticidade. Quando você fica períodos muito longos sem reencarnar, você perde um pouco a propriedade de agir com a matéria, porque você está cerceado, você está acostumado a uma liberdade que é diferente desta aqui. Isso aqui é um cárcere, não é brincadeira, é um planeta hospital, um planeta carcerário, e o cárcere não é aquela unidade prisional que está lá. Esse corpo é um cárcere, porque a nossa mente só vai até não sei quantos por cento, nosso cheiro, nossa visibilidade, mas nós somos uma coisa impressionante no nível espiritual. Não podemos ter notícias disso através da doutrina e dos grandes iniciados de todas as épocas, né? O que é um espírito, a grandiosidade, um espírito, ele é luz, né? Espírito é luz. Tem outra coisa para definir espírito, né? E bem disse ele, o lado sombra. Então, algo obscureceu essa luz. E muitas vezes o processo na erraticidade e em zonas de dificuldades de vida na erraticidade levam-nos, muitas vezes, quer ver um exemplo que ele dá? De uma pessoa que foi algumas reencarnações de muito poder econômico. Então, ela tinha servos por todo lado. Então, quando ela reencarnou, ela tinha que fazer tudo, mas ela tinha uma dificuldade imensa de realizar, compreendeu? Não na mente, era uma pessoa muito poderosa mentalmente, mas com uma capacidade até léxica, tá? De mexer nas coisas, de organizar nas coisas, porque havia perdido a propriedade em uma série de reencarnações, mas ela não trabalhou, né, para ela mesma, vamos dizer assim, ela precisou dos outros, ela dependeu dos outros. Então, isso é um dado reencarnatório, né? É um defeito? Não, é um processo evolutivo. Por isso que ele está colocando aqui que defeitos são coisas simples. Você pode consertar um defeito, é verdade, está com defeito, troca a peça, não é? Mas não é toda máquina com defeito, nenhuma máquina sai inteirinha com defeito. É um parafuso solto, alguma coisa, você vai e arruma. Agora, o vício não, tá? Vício é uma coisa mais profunda, é uma coisa erguida ao longo de muitas vidas. E você observando você vê agilidade, isso, aquilo, foram conquistas morais ou atividades que eu consegui desenvolver na vida pregressa e que agora, né? Por exemplo, uma pessoa começando a aprender música agora, vai, né? Do, ré, mi, fá, do, ré. A pessoa que já aprendeu, né? É uma genialidade aos 6 anos, né? Entendeu? São níveis de nossas aprendizagens. Se veja com menos condenação, querido. Como é que é o nome dele? Ele deu nome, não? O Nós nosso temos querido. aqui, falando sobre essa sombra, aqui no nosso Uhum. YouTube, o Paulo Camargo. E ele Uhum. está dizendo outras coisas aqui também, mas antes eu vou deixar o nosso WhatsApp para você também participar aqui Sim, conosco. Nosso WhatsApp é o 11 99643 3827. Já salva esse número aí no seu celular e envie o seu comentário, sua mensagem, aqui uma questão para o nosso programa. 99643
3827 é o nosso WhatsApp. O Paulo também diz aqui, ó, tento entender que neste planeta existe a todo momento oportunidades de iniciarmos atividades, projetos e auxiliar a nós mesmos e aos demais. No meu caso, a dificuldade é manter a disciplina. E aí, Olha que Ivan? lindo. É, perfeito aí, ó. Ele tem facilidades nisso, naquilo, né? Nós, né, se o seu é o caso também, o meu, eu tenho uma dificuldade de memória, de nomes e É, etc. É impressionante, eu troco o nome de tenho. todo mundo, etc. Sabe? É alguma coisa, um defeitinho, aqui é um defeitinho, tá vendo? Eu posso corrigir esse Está dentro da defeito? normalidade. Sabe, tá dentro do que podemos chamar de normal, porque o que é o vício? O vício não, o vício, ele fere os outros, né? O defeito você pode ser corrigido ou levado mais leve, se ele for muito grave, ele pode ser corrigido até por parte médicas, etc. Hoje a medicina vai longe, o pessoal da neurociência é maravilhoso, esse pessoal, descobrindo mecanismos de ajuda a espíritos, por exemplo, como ex-suicidas que lesaram parte cerebral muito profundamente, ou algum órgão do corpo, e, sabe, o próprio abandonar a vida e não querer a vida, que foi Deus que soprou, a própria consciência de culpa que a pessoa introjeta dentro daquele trabalho, né, que ela fez de não suportar as cargas kármicas que viveu, tudo isso está reunido hoje já em curas, em bálsamos, né? Então não vamos pesar tanto. Agora, nós precisamos entender do sentimento de caridade, que é pertencer, ver o lugar do outro, estar no lugar do outro, aquele que eu dizia, que a empatia e o sentimento de simpatia é muito importante da gente observar, e não pode ser só com relação àqueles que são como eu sou, porque senão isso não é a empatia, não é? Quando o pessoal examina, por exemplo, o Holocausto judaico, o que é aquilo? Né? Cadê a empatia humana? A empatia é uma coisa humana, ela transcende religião, transcende cor, credo, raça, sabe? A empatia é algo que é você, eu e o Pai somos um do Cristo, e de Allan Kardec, das próprio punho, tudo está em tudo. Se tudo está em tudo, eu estou no assassino, eu estou no santo, eu estou, sabe, no procrastinador, ou eu estou no preguiçoso, ou eu estou na pessoa desmemoriada, você entende? Então, aí você começa a ficar simpático, empático com a realidade. Então, você está com um sentimento de caridade pelo outro, de compaixão, pelo limite do outro. Aí você vê o limite do outro sem crítica. Isso não quer dizer que você não pode ajudar o outro. Olha, isso aqui eu posso te ajudar, né? Tem uma pessoa lá na minha que me ajuda com as memórias, faz agenda para mim. De vez em quando escreve na agendona, aquela agenda. Eu falo, nossa, marquei tudo isso? Nem cabe no tempo, né? Só eu não dormi 3 noites, sabe? Mas eu vou marcando. Sou prolixa. Ó, sou prolixa, tá vendo? Né? Muito Uhum. legal. Paula, gostei dessa sua fala aí, viu? É muito bonita. Então, o que é o vício? É o que superexcita, olha o que ele está falando, a valorização de si mesmo. Isso é o vício, sabe? O Você vício é pensa uma só em fuga você. também? Nossa, grande palavra de fuga, é o que eu escolhi para falar, é uma fuga aqui, justamente. Por que que você... Eu pus até aqui, olha lá, tá vendo? Né? Ele é uma Sim, grande fuga, Vanessa. Nossa, que sintonia. Ele é é. mesmo. É uma fuga da vida, é uma fuga até como se fosse um boicote. Todos trazemos, Vanessa, enquanto coletividade, aprendendo com os espíritos, né, o sentimento de culpa, porque erramos. É. Mas esse sentimento de culpa vem por um vício, que é o do orgulho. Eu não quero errar. Mas se eu tiver humildade, errei, acabou, esqueço, pá, vou acertar. Eu vou Entendi. olhar com menos, eu vou dar menos valor para o meu erro. Não para Perfeccionismo, né? perfeccionismo, é filho do orgulho. Como que eu Do sou orgulho. perfeita? Eu quero a perfeição absoluta, eu cobiço Deus em mim, quero ser Deus. A perfeição nossa é relativa. Olha a importância desse capítulo em nossas vidas. Os caracteres, tá vendo? Amai os inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia. Só isso que ele pede. Orai pelos que vos perseguem e os caluniam. Se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Que eu acabei de falar. A empatia, a simpatia não é sobre aqueles... Não é? Os alemães tinham ódio dos judeus,
não tinham amor por os judeus, e nós continuamos com ódio desse, daquele outro. Nós temos que cuidar, porque a gente pode estar se separando de uma nouri, de uma caravana, sabe? Pense sempre nisso, a gente é também um corpo coletivo. Existe a lei de igualdade, existe a lei de sociedade dentro do livro terceiro, dentro do livro dos Espíritos. Ali está mostrando que nós somos seres que acompanham uma determinada história, e dependendo dos seus sentimentos, você vai se ligar a uma tal caravana ou outra. A gente está em arbítrio, em escolha, é muito importante. Aqui nós somos uma caravaninha, uma comunidade, escolhendo determinados caminhos, é muito importante. Então, analisando, em verdade, amada, a gente tem que pensar no que supervaloriza o sentimento da personalidade. E esse sentimento da personalidade enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a beneficência, fazer o bem para o outro, a indulgência, ou seja, ser complacente, não é? Até se vendeu indulgências na Idade Média, né? Ou seja, o perdão, né? A abnegação, olha que bonito, abnega-ação. Duas negação que nega, tá vendo? Ou seja, nega você mesmo, o seu super-eu, e o devotamento, a ação de ser um devoto de algo. O que é uma pessoa devota? Ela acredita mais na Nossa Senhora Aparecida, ou na Nossa Senhora, ou nos Espíritos, do que nela mesma. O devotamento é, eu creio no outro, eu creio no meu próximo, eu creio numa sociedade justa, equânime, igualitária, eu creio que as pessoas podem ser melhores. Isso é devotamento. Eu tenho algo, um ideal que rege a minha vida. E isso move em mim as energias construtoras. Muito legal. Nós temos mais uma participação. Aliás, vamos mandar uns beijos aqui para quem está no nosso YouTube, né? Pode mandar. Nosso canal RBN/TVMN. Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Lá no YouTube você acompanha a nossa transmissão. Não esquece de curtir também, deixa o seu like. Vai lá no compartilhar para deixar aí, né, o compartilhe a nossa transmissão, né, compartilhar a nossa transmissão a todos os seus amigos, familiares também, e se inscreva no canal. Não esquece de se inscrever para acompanhar toda a nossa programação no YouTube, o canal RBN TVMN. Um grande abraço a todos que estão por aqui acompanhando o programa, o Paulo Camargo, né, que é de Belo Horizonte, e Nalva Argolo, de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço iluminado. Sua voz, irmã, é um bálsamo de luz em nossa alma, minha querida. Olha, que legal. Gostoso. Ai, que bênção, que bênção. Que bom. Elaine, né? Elaine Stroder, da Vila Carrão, em São Paulo. Gratidão, Elaine. Kane também está por aqui. Mialiuki, muito interessante. Que um beijo para Kane também. E o Paulo está dizendo, irmã, gostaria de compartilhar um pensamento que tenho tido. Percebi que para cada passagem dos apóstolos com Jesus, existe uma representação arquetípica de acontecimentos que ocorrem em nossa vida. Quando procrastinamos, poderíamos nos sentir como Pedro, que nega o Cristo? Pois negamos trabalhar, estudar e ajudar. O que a senhora acha? Olha que coisa, não? Paulo, um estudioso, parabéns, não? Não é verdade? Ele adiou, né? Nós podemos, então, Paulo, você está trazendo aí o que chamamos aqui de indulgência, de abnegação, né? Devotamento, você está colocando um olhar cristão sobre um vício ou um defeito, né? Sinto que a procrastinação, mas cada um tem a sua medida, né? Não dá para ser viciado em procrastinar, mas é deparar com uma dificuldade de realizar dentro de si, que foi o que aconteceu com Pedro. É quando você, sabe, fica meio baratinado, fica meio sem ação, e né, não é intencional, sabe? É verdade. Poderíamos, sim, cooperar e trazer o evangelho dos posicionamentos de nosso querido Pedro. Pedro é muito nós, né? Eu amo Pedro também, nossa, né? As perguntas para Jesus e a liberdade com Jesus, né? Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. Eu precisava de pedras fortes, fundamentais, porque Pedro era leal, né? Era amigo, ele sabia que Pedro continuaria a obra, né? Numa hora, né? Corta a orelha do soldado Malcolm, né? E quer morrer e matar. Na outra, não conheço este homem. Então vai nos, né? 3 vezes repetirás, né?
que não me conheces, que não me amas, né? Então, enfim, disse Jesus. Então, e Jesus deixou porque Pedro procrastinou, vamos dizer, em negá-lo? Não, ergueu com ele a igreja. É isto, Jesus era empático ao mundo, Jesus nasceu para dar-se ao mundo, Jesus é a palavra maior de amor que nós podemos tocar em nossos caminhos. Ele olhou Judas, e todos sabemos que ele foi buscar Judas antes de ir embora, no abismo, né, do Vale dos Suicidas. Ele chamou, segundo um grande estudioso, né, das cartas, né, das epístolas de Jesus e das cartas dos evangelistas, que o único discípulo que Jesus chamou meu amigo era Judas. Por quê? Porque Jesus amava, não amava pedras achando que eram diamantes, né? Ele amava pedras mesmo. Ele não precisava pintar uma pedra de diamante para amar. Jesus amava o que era, as coisas que são, sem aparência. É muito importante isso em nossa vida, não é? Então, querido irmão que fez essa cura da alma, cura-te, sabe? André Luiz fala que cada um é médico de si mesmo, né? Então, é no sentido assim grande de medicar-se a si próprio, né? De que você está só adiando um processo e buscar oração mesmo e entender que há medicamentos para isso hoje na neurociência. É um dado que se traz de vidas pregressas, você não vai lutar, é que nem, sabe, você queria lutar contra algo que, né? Se você observar, você vai ver que isso vem no perfil lá da infância, né? Se você pesquisar, fizer a sua biografia da procrastinação, você vai, sabe, olhar, pesquisar, né? Busca alguém para te ajudar a se autoconhecer e determinar, dissecar essa procrastinação, né? Porque muitas vezes é uma qualidade até importante na sua alma, ser devagar, porque talvez muito apressado você fez coisas indébitas. Agora você tem medo de fazer as coisas rápido. Tem coisas assim que não é tão negativa quanto a gente pensa, a gente julga, a gente descobre coisas lindas sobre nós mesmos, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo, eu gosto muito dela, porque eu sou assim uma avalanche, rio que corre, sabe, em corredeira ainda. E ela espera, e ela é calma. Procrastina? Não, né? Ah, que pena, entrou alguém aqui, deixa eu apagar. Ai, será Tá que eu vou apagar bom, tudo? desligou a sua câmera. Enquanto a senhora vai vendo, eu vou falar do nosso centro de atendimento, porque você que está na nossa sintonia, está sempre acompanhando, né, a programação aqui da FEAL, pode, nesse momento, estar precisando de uma ajuda, uma palavra amiga, que possa ir lhe auxiliar em seus medos, suas dúvidas, suas angústias. A gente teve hoje um quadro aqui também falando sobre isso, né? E nós, da Fundação Espírita André Luiz, estamos aqui para acolher você. Nós vamos acolhê-lo junto a centros espíritas parceiros que estão dispostos a oferecer a você, então, um atendimento solidário à distância. É uma forma muito simples, muito prática, que é o Centro de Atendimento Solidário Online. É o caso. Você pode ficar tranquilo, porque esse atendimento é sigiloso e é fraterno. Então, se você está precisando, né, ter este atendimento ou conhece alguém que precisa, é só indicar o nosso Centro de Atendimento Solidário Online. O site é amigosdaboanova.com.br/caso. CASO, tudo junto assim mesmo. Lá tem todas as informações. Você pode agendar, então, atendimento. amigosdaboanova.com.br/caso é o site, porque nós estamos aqui para ajudar você. Com certeza você vai ser acolhido. Temos uma pergunta que chegou para nós, irmã. A Elaine Stroder pergunta: o vício seria uma atitude de acomodação? O que a senhora acha? Elaine, o vício faz parte de uma fuga, isso mais do que a Vanessa trouxe, e que também não deu tempo da gente abordar, tá vendo? Porque que a gente vai crescendo no tema? Porque o vício é uma fuga, na verdade, é diferente do defeito, né? O defeito não é algo que você encontra dentro de você e está ali, procrastinação estaria mais próximo disso, né? E não, o vício ele é algo, sabe, pelo qual eu quero não pensar numa coisa, eu quero esquecer de algo, né? Vícios tem a ver com isso. É algo que eu utilizo para que não dê tempo de eu, né? Às vezes até é trabalho excessivo, porque daí você não para pensar, você não para em casa, você não vê problema, ou deixa o problema lá para resolver sozinho,
né? Às vezes pessoas que você foge de conversar, às vezes tem pessoa que tem visto de fugir. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu não aguento conversar com as pessoas. É uma fuga, é um vício. Assim, por quê? Porque ela está utilizando algo para não enfrentar outro algo, né? O vício é um meio para atingir um fim, que serve a mim mesmo. E esse é o que eles chamam de sentimento contrário à caridade, um sentimento de personalidade, como diz os espíritos aqui. Só para a gente entender, Elaine, o que é esse sentimento de personalidade? É quando você é o centro e não o outro. O outro te procurou. Puxa vida, preciso conversar. Estou assim, 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 mas eu preciso ter tempo para isso. Para meu pai, para minha mãe, para não sei quem, para todo mundo. Tem que achar, a gente acha quando quer as coisas. E parece um milagre até, mas não é. É uma sintonia no universo. Você já viu? 5 minutos parece um tempão e um tempão parece 5 minutos. Né? Você É fica verdade. ali, quando você vê, acabou. Né? Você, em meia hora você faz um montão de coisa dentro de casa e tem dia que você passa a manhã inteira e não faz. Não é? Parece que você patina, procrastinou. Não, Exatamente. é um campo de energia que existe dentro de nós. Né? E Muito termina então o interessante. Cristo falando então o amor ao próximo, levado até o amor aos inimigos, ou seja, vamos construir a empatia, a simpatia pelas diferenças. Esse é o convite do sede perfeitos do Cristo, tá? É por isso sempre um indício de maior ou menor superioridade moral. O grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor ao próximo. E o próximo inimigo, não é só o próximo amigo, porque senão eu vou amar como todo mundo ama. Eu vou dar presente para quem me dá presente, vou amar, eu vou convidar para comer quem me convida. Não estou fazendo nada diferente dos fariseus, dos saduceus, ou dos que eles chamam de homens de má vida, né? Eles também fazem isso, né? Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, porque Ele ama a todos. É lindo isso, Vamos né? chegar a isso, né? Nós vamos chegar. Estamos devagarzinho, né, Vanessa? Vamos Nós vamos chegando, sem chegar. pressa, É. né? Porque Temos. tanto um Pode Uhum. falar, pode falar. Não, eu ia falar tanto um defeito quanto um vício, né? Sem medir a ferir, porque para cada um dói mais ou dói menos, cada um é um, a gente vai vencer, a gente vai triunfar. Nós estamos falando dele aqui agora, pronto, Falando sobre né? isso, a gente tem mais uns 3 minutinhos aí antes da prece. Eu queria então deixar uma questão para a gente terminar, porque se alguém Tá. tá, vou deixar um exemplo, né? Alguém está na nossa sintonia e identificou em si mesmo um defeito, algo como melindre, por exemplo. Como é que a pessoa vai Sim. fazendo para se livrar disso, irmã? E é importante essa pergunta, hein, Vanessa? Você vem a calhar, não é? O melindre, filho, que é o sentimento de personalidade. Tudo que faz parece que está em volta. O melindroso, tudo, até uma fala que ele pega no ar, no local de trabalho ou na família, é para ele. Ele não consegue ver que muitas vezes nem é ele o centro das atenções, né? O que revela uma profunda insegurança. A pessoa melindrosa é insegura. Ela depende do elogio do outro, ela depende das boas. É gostoso o elogio, né? Agora me mandaram um maravilhoso, não vou esquecer hoje, de jeito nenhum, nem depois, né? Me mandaram um lindo aqui. Claro que a gente ama elogio, mas se melindrar porque não o tem, isso é complicado. E a gente se melinda, né? Se você for honesto com você mesmo, sabe? Todo mundo é parabenizado e você esquecido dói. Mas eu acho que a gente precisa só olhar para essa dor e dizer, não, isso é melinda, eu quero vencer o sentimento meu de personalidade. E tem uma força maior, meu anjo guia está aqui me testando, talvez ele queira que eu passe por esse, né, sentimento de ser mais um. Aliás, nós estamos na FEAL, né, que é a Fundação Espírita André Luiz. André Luiz tem um nome por isso, né? Lembra que ele diz para o Chico? Qual o seu nome? Ele diz, escolha um para mim, eu não quero dizer meu nome, eu tive nome famoso, né? Eu tive nome no tempo em que eu vivi, mas eu quero fazer a experiência do anonimato, da humildade. Não quero combater minha vaidade. E perguntou como chama o seu irmão mesmo, né? André Luiz. Então, ponhamos no nome do seu irmão, André Luiz. Então, nós estamos dentro de um instrumental, que é essa comunicação de massa, que nos ensina a combater a vaidade. E o melindre é o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Eles são tripé, né? Então, eles estão sempre juntinhos. Mas o melindre tem muito a ver
de uma sensação de não ser o centro do outro. E a gente precisa trabalhar, sentir essa dor. É ter coragem para sentir dor, Vanessa, quando vem limar a gente, sabe? A vida vem limar a gente, enfaxinar a nossa alma, sabe? Está tirando a tranqueira, está deixando você mais humilde, né? Eu não sou a última bolacha eu não sou a última bolacha do pacote, né? Pronto. Vamos traduzir, né? Que pena. Porque é o que a irmã disse, né? Tudo uma ramificação, vem o orgulho, vem a vaidade, vem o melindre, o egoísmo, enfim, são as ramificações que nós ainda temos, né? Por isso vamos estudar muito, a gente quer agradecer a todos que mandaram mensagem aqui, todos os ouvintes. Muito lindo. Né? Muito legal, telespectadores, internautas, agradecendo aí a Bruna, a Thaís, a Regina, todos na nossa produção, toda a nossa técnica também, o Jefferson, Rogério, Valdeci, todo mundo que está sempre trabalhando com a gente, nos telefones. Então, um grande beijo, um grande abraço a toda a nossa equipe. Irmã, pode fazer a prece, então, para a gente encerrar. Vamos fazer a prece pedindo, né, aos anjos, né? Pedindo a nossa transformação hoje. Olha, eu preparei deixei até marcadinho aqui no meu evangelho, abre o seu evangelho, no seu capítulo 28, tem a prece, tem as preces para si mesmo, e tem a prece para pedir a correção de um defeito, é a prece 18. Tem um prefácio, depois a longa prece. Aí aqui diz o prefácio: nossos maus instintos são um reflexo das imperfeições que carregamos em nosso próprio espírito e não de nossa organização física. Se não fosse assim, o homem poderia se isentar de toda espécie de responsabilidade. Nosso progresso depende de nós, pois o homem que goza de todas as suas faculdades tem para todas as coisas a liberdade de fazer ou de não fazer. Só lhe falta para fazer o bem a vontade. Então nós vamos orar. Aí vem a prece 19. Meu Deus, me destes a inteligência para distinguir o bem do mal. Ora, a partir do momento em que eu reconheço a minha procrastinação, que eu reconheço a minha luxúria, que eu reconheço a minha mentira, que eu reconheço, enfim, enumera aquilo que você tem dentro de você, o seu melindre, né? A partir que eu reconheço que esta coisa não me faz bem nem aos outros, eu sou culpável por não me esforçar em resistir a ela. Então eu rogo, Senhor, preservar-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber meus defeitos, preservar-me dos maus espíritos que poderiam impelir-me a perseverar neles, a me manter neles, dizendo: você não vencerá esse vício ou este defeito. Entre minhas imperfeições, eu reconheço que sou particularmente inclinado à procrastinação, e se não resisto a este chamado, é devido ao hábito que adquiri de a ele ceder. Vós não me criastes culpado, pois sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se seguir o mau caminho, é por efeito de meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão com que tive a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem e, por consequência, há de mudar meu caminho. Meus defeitos atuais são restos de imperfeições que conservei de minhas existências precedentes. São o meu pecado original, como dizem, do qual posso me libertar por minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Então eu rogo profundamente, bons espíritos que me protegeis, anjos tutelares que me reencarnaram e me ajudaram a caminhar, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força para resistir às más sugestões e para ser vitorioso dessa luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito dominado é um passo na via do progresso que deve me aproximar dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, dignou-se de conceder-me a graça da existência atual, para que ela servisse de meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a dela tirar bom proveito, a fim de que eu não a perca, e que no momento em que a Deus aprover me retirar deste mundo, eu sairei dele melhor do que entrei. Com a graça do bom Deus, Vanessa, um beijo no seu coração, na fiel em todos. Gratidão, queridos, que nos assistiram e nos assistirão ainda. Beijo. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Até, Vanessa. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.